Olá, você, ex-sedentário, ex-sedentária ou sedentário em vias de abandonar. Se ainda não abandonou, hoje você vai ter um clique bacanérrimo de uma psicóloga. Poucas psicólogas nos visitaram aqui nos episódios, a própria Dani já esteve numa outra ocasião. Se você caiu de paraquedas, é o seu primeiro episódio. Eu sou Guilherme Moscardi, profissional de educação física, atuo na área desde 1994, tem um tempinho considerável aí, e junto aqui com a minha super parceira Daniela de Oliveira, psicóloga, foi atleta de alto rendimento, bem alto rendimento, e vamos responder no mês das mulheres, caso você ouça cronologicamente, por que é que as mulheres são mais sedentárias do que os homens, Daniela de Oliveira, psicóloga? Vamos lá. Isso é um dado, né? Mas a gente não tem nenhuma pesquisa em psicologia que nos responda essa pergunta. Então, tudo que eu vou falar aqui é o chutômetro, né? O famoso chutômetro. Eu imagino que, é tudo na imaginação. Então, eu acho que existe, né? A gente tem uma sobrecarga cultural em relação e é da cultura mesmo em relação à mulher com as tarefas, né? Então, a mulher, ela tende a acumular mais tarefas do que os homens. Então, ela tende a ter uma jornada tripla de trabalho, né? Não é nem dupla, porque ela vai para o trabalho, ela volta, aí tem as crianças, aí tem a casa, aí tem os amigos, aí tem o sogro e a sogra, aí tem o próprio marido, aí tem o filho, né? Então, é uma série de acumulações que vão ficando na prioridade antes dela mesma, né? E a gente tem um outro dado na nossa sociedade, esse sim da psicologia, que nos mostra que as mulheres, elas têm, o índice de ansiedade é maior em mulheres do que em homens. Então, as mulheres têm uma maior propensão à ansiedade. A gente não sabe se isso é uma propensão mesmo, né? Se é algo genético, mas a gente sabe que diagnosticadas, a gente tem mais mulheres do que homens, né? Okay. O que isso vai dizendo para a gente? Que existe um tanto mais de pressão, né? Não sei te dizer se é uma pressão real, né? Ou se as mulheres se pressionam um tanto mais, né? Se exigem um tanto mais para provar que são capazes, para provar que são melhores, para estarem nos mesmos, né? A gente sabe que isso acontece muito em empresa, para estar no mesmo patamar que um homem. A mulher muitas vezes tem que trabalhar muito mais, porque a gente ainda tem uma diferença de gênero grande, né? E isso também contribui para todos esses fatores da ansiedade e também do sedentarismo. E a gente sabe que uma coisa pode muito bem ajudar a outra, né? Porque a atividade física é um dos fatores que a gente fala que, para o controle de ansiedade e depressão, é um dos fatores que a gente mais trabalha, né? Porque a atividade física tem este poder, né? Enquanto espécie, a gente não foi feito para ficar parado. Nós somos uma espécie que fomos feitos para nos movimentar enquanto vida, Uhum. né? Legal. Vamos explorar um pouco mais isso, da sua experiência de consultório. Antes, eu vou colocar um áudio de uma pessoa que eu pedi e para um episódio anterior, e esse áudio chegou depois e corrobora tudo que você acabou de dizer. Vamos ouvir ele aqui. A mulher, ela tem uma tendência maior a ser mais sedentária em função de agregar tantas tarefas da casa. Cuidar dos filhos, das tarefas da escola, cuidar da saúde, cuidar das tarefas da casa mesmo, lavar roupa, que a casa esteja limpa, que a comida esteja feita, enfim. Ela coloca na frente da própria saúde as necessidades dos outros. Então, se ela parasse de olhar um pouquinho para os outros e olhasse um pouquinho para ela mesma, ela teria mais prioridade na atividade física. Retomando, então, com base nesse depoimento, no que você tinha acabado de dizer, me deu a entender aqui que pode ser que você prescreva para o seu paciente, para a sua paciente, ter tempo para ela, né? Fazer alguma atividade física, você recomende. Qual o tipo de retorno que tem quando elas aderem? Ou
o mais importante para o sedentarismo, quais estratégias as suas pacientes têm mais sucesso? Ok, então vamos lá, porque isso eu acho que é uma questão, né? Não só para as mulheres quanto para os homens, tá? A gente sempre arruma não é uma desculpa, mas sempre existe algo que vai se interpor, né? Que vai se colocar no nosso caminho quando a gente tem um objetivo. Você nadou, você também sabe disso, também nadei, também sei disso, né? Sempre tem alguma coisa que vai que vai atrapalhar no meio da temporada. Isso acontece na vida, acontece com todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver são algumas atitudes, né, frente. Então, eu falo que antes da própria prática da atividade física, existem atitudes que vão nos levar a praticar, né? Então, essa talvez seja a maior dificuldade que eu tenho dentro do consultório, né? Como que uma pessoa pode desenvolver essas atitudes que vão mudar um hábito, né? Porque um hábito, ele é construído antes de qualquer coisa, porque aí a pessoa fala, não, é só mudar um comportamento. E assim, gente, se fosse só mudar um comportamento, ia ser muito fácil, né? Opa, uma estaladinha e você muda o comportamento. Mas a coisa não acontece desse jeito, né? Então, a gente sabe que a dificuldade é muito maior, né? Então, eu gosto muito na fala do professor Clovis, né? Que ele fala que o livro Sete Hábitos para Mudar Sua Vida é ótimo para quem escreveu, mas não para quem vai fazer, porque serve para aquele que escreveu, né? Então, cada um vai ter a sua maneira de encontrar isso, de colocar isso na sua vida. Mas o desenvolver uma atitude parte de mudar um padrão emocional, né? Então, primeiro a gente está falando de um padrão emocional, antes de qualquer coisa. Nossos padrões emocionais, eles são construídos, a gente constrói os nossos padrões emocionais nas nossas relações com o mundo. Então, a gente tem um tanto disso. E agora a coisa vai ficando um tanto complexa e complicada. Se não der para entender, você Vamos me lá, vamos lá, fala. vamos lá. A A gente gente tem um tanto aperta a disso que é tecla SAP. genético. A gente tem um tanto disso que é genético, então a gente tem um tanto do nosso modo de estar no mundo, da nossa maneira de ser, que vem sim dos nossos ancestrais, né? E a Uhum. gente tem um tanto disso que é construído nas relações que a gente vai estabelecendo no mundo, desde a mais primeirinha lá, da mãe com o bebê, do cuidador com o bebê, até quando a gente chega na nossa vida adulta. A gente está sempre construindo, a gente está sempre, né? Somos um processo em construção. A grande questão é que algumas dessas atitudes, como foram muito importantes para a nossa sobrevivência, elas se fixam, né? Então, é como se a gente engessasse uma atitude e a gente fica repetindo ela o tempo inteiro e a gente vai lidando com a vida de uma determinada maneira, né? De uma determinada forma. Isso dá para a gente um modo de ser. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que é super apressadinha, né? Tudo ela faz correndo, tudo ela faz apressado. E ficam, né? Pé da vida quando não conseguem seguir uma regra. Tem pessoas que são mais que são de menos regras, né? Não seguem regras, não têm uma rotina, são pessoas que têm muita dificuldade de fazer uma rotina, por exemplo. Então, todas essas são modos de ser que acompanham, que têm em si uma emoção, que têm em si um padrão emocional, né? Seja um padrão mais deprimido, seja um padrão mais ativado, e a gente vai trabalhando dentro desses padrões. Então, o que eu falo sempre para as pessoas? Fiquem de olho no seu corpo. Uma emoção, ela é sempre corporal. É um modo que eu me organizo em mim mesmo. Uma emoção, ela tem um padrão corporal. É o quanto eu faço pressão sobre mim e isso dá para a gente sentir. É o modo como eu faço, né, as minhas exigências. Então, o quanto eu aperto o meu peito, o quanto eu vou espremendo o meu estômago, né? O quanto eu vou subindo pela garganta. Você vê que tem gente que anda na rua assim, né? Com a garganta presa. Você vê que a pessoa está se levando pela garganta ali, né? Isso vai dando para a gente alguns sinais de como a gente acostumou a responder ao mundo,
de como a gente acostumou a lidar com as demandas que vêm para a gente, porque a vida está sempre fazendo demandas de nós, né? O que o seu áudio aí falou é um pouco isso, né? Olha, a vida é cheia de demandas. Então, tem pessoas que têm a tendência a ficar sempre a serviço dos outros e pouco a serviço de si. Eu atendo sempre a demanda do outro e atendo pouco a minha demanda, né? E aí aí você começa a ter um problema, né? Porque, vamos lá, uma negociação tem que ser sempre, né? A gente fala que a melhor negociação, o melhor resultado de uma negociação é o ganha-ganha. É quando todo mundo sai ganhando nessa história. A gente pouco olha, né, o longo prazo, muitas vezes. Então, quando eu sempre digo sim para o outro e não para mim, eu estou fazendo mal para mim no futuro, inclusive. Pode ser que hoje você fale, ah, mas é só hoje. Mas o só hoje vai acumulando, e aí quando você vê, você está sedentário com um monte de problema de saúde, né? E as outras pessoas estão dando conta da vida delas. Ótimo. Né? Eu sei que você iria mais adiante, mas deixa eu pegar a ponte exatamente aqui. Vamos partir do pressuposto que quem chegou até aqui ou está naquele quase voltando a ser sedentário, ou está sedentário e querendo mudar. Uhum. Quais comportamentos podem ser interessantes a pessoa trabalhar, ou quais sentimentos que ela conseguiria dar um upgrade para, de repente, ir um pouco mais na direção da atividade, do autocuidado. Claro que em alguns casos, sim, precisa de terapia. Né? Terapia não é uma coisa só para quem é louco, quem é histérico e tudo mais. E durante muito tempo ficou, histeria era uma coisa feminina, né? Ficou um arquétipo aí que, enfim, um monte de bobagem que a gente já acreditou. Enfim, mas quais os cliques que as pessoas poderiam experimentar para... Vamos lá. Dentro disso que eu estava falando, né? Primeira coisa, existe uma demanda, né? Fazer atividade física. Existe uma relação. Então, como eu me relaciono com isso? O que que é o esporte para mim? O que que é a atividade física para mim? Né? Eu vejo isso como uma punição, eu recebi isso como uma punição a minha vida inteira, ou eu vejo isso como algo que é bom. Então, assim, né? Se você tem a tendência a acreditar que é horrível, poxa, é difícil começar algo que você acha que é ruim, né? Sabe aquela coisa que é obrigação, que é ruim? Então, assim, a gente precisa um tanto mudar essa relação com a atividade física e com o exercício físico. Como que a gente faz isso, né? Grande pergunta de $1 milhão. A primeira coisa, a atividade física em si, por mais que muitas vezes as pessoas tenham preguiça de começar, uma vez que você começa, ela é muito gostosa. Então, a gente precisa, de novo, da mesma forma que a gente tem que a emoção é corporal, como eu posso voltar para o meu corpo para sentir as sensações da atividade física. E não é nos primeiros 10 minutos. Eu tô saindo do sedentarismo, vou caminhar. Olha, os primeiros 10 minutos é meio complexo mesmo, complicado, porque a gente não está acostumado, muitas vezes a gente está pouco acostumado com a sensação da musculatura trabalhando, do coração batendo mais forte, né? Eu já tive pacientes que o coração começava a bater um pouquinho mais forte, ela falava, meu Deus, vou morrer, né? E entrava mesmo numa crise de pânico porque achava que ia morrer. E aos poucos a gente foi trabalhando com ela o que é essa potência do corpo de estar vivo, né? Porque a atividade física tem essa sensação gostosa da potência, né? Um corpo potente que está vivo. Então, a atividade física, se a gente trabalha bem ela nos dá um tanto de vitalidade. Ela traz para a gente de volta a vitalidade do corpo. Então, o primeiro passo para mudar essa relação é ficar atento a esses sinais. É poder estar no corpo quando você está praticando atividade física, né? Porque muitas vezes a gente faz atividade física e está fora do corpo, não está lá, né? Tudo que você está querendo é que aquele negócio passe. E aí a gente vem para o segundo, para o segundo passo. Comece devagar, né? As pessoas têm a tendência a falar, agora eu vou praticar atividade física, então eu vou todo dia para a academia 1 hora por dia.
Se você está sedentário, se você está saindo do sedentarismo, esse não é um bom plano. Esse não é um bom plano. Se você pegar um educador físico que te diga isso, você pode dar o limite para ele, né? Você pode falar, olha, eu acho que isso para mim não Eu, vai enquanto funcionar. profissional de educação física, já oriento aqui que ele está fazendo bobagem, né? Ok. Porque, ou no Aí você mínimo, ele vai fala, eu ter não que posso falar. controlar. Eu posso. Ou no mínimo, ele vai ter que controlar muito a intensidade. Você vai ter que fazer, se quiser, todo dia, coisas muito leves no início. Isso. E aí, para uma pessoa que não está fazendo nada e que não gosta tanto, talvez você não vai conseguir fazer realmente todo dia. E não é culpa sua, tipo, não fique se culpando, se martirizando por causa disso. É fazer pouquinho. A gente coloca um pouquinho. Pode ser todo dia? Pode ser todo dia. Pode ser 2 vezes por semana? Pode ser 2 vezes por semana. 3 vezes por semana. Então, eu falo assim, que qualquer coisa já é coisa, né? Já é algo. E aí a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está colocando algo novo na nossa vida, a gente tem alguns estágios aí. O estágio pré-contemplativo, que é aquele, puxa, eu acho que pode ser legal para mim, pode ser bom. O contemplativo, que é quando você começa a planejar, então, poxa, eu vou colocar, né, todo dia, eu vou acordar 15 minutos mais cedo e vou fazer 20 minutos de atividade física. Isso é um planejamento, a gente fala que é a fase da contemplação, né? Aí a gente vai para uma fase mais prática, então você começa a colocar o seu planejamento em ação, né? Aí você consegue manter durante um tempo. E eu falo sempre para as pessoas, contem com a recaída. Sempre contem com a recaída. Isso aí. Né? E não fiquem se culpando, se martirizando, porque, poxa, faltei um dia, faltei 2, foi uma semana. Tudo bem, o importante é você voltar, Claro. né? Porque senão as pessoas começam, já não fui hoje, né? Existe uma tendência a falar, já não fui hoje, então já perdi tudo. Não, você não perdeu tudo. Então a gente não perde um hábito. Uma vez que a gente consegue instaurar um hábito, para isso a gente precisa de um certo tempo fazendo. Então, né, durante algum tempo atrás, né, achava-se que 21 dias você fazendo algo constantemente, você muda um hábito. Isso não é uma verdade. Neurologicamente falando, a gente precisa aí de uns 6 meses. Né? Então, a gente precisa de uns 6 meses. E é mesmo, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai recair, aí vai voltar. Então, eu falo que a gente tem pouca gentileza, né, com os nossos processos. Então, como a gente Gostei. pode ser gentil conosco dentro desse processo de retomada? Gostei. Ser gentil com o seu corpo, né? Porque se você não fizer nada, você não vai estar sendo gentil. Se fizer demais, também não vai estar sendo gentil. Se o seu objetivo não é ser atleta, eu imagino que não seja, você não precisa, para abandonar o sedentarismo, de medidas XYZ, de fazer tantos metros na piscina em tanto tempo, na corrida, ou levantar tanto peso. Não precisa, só precisa ser ativo, só isso. Não precisa ter Exatamente. esses anseios que muitas pessoas colocam, né, também. Quero fazer um Ironman. Para quê? Se quiser fazer o Ironman, tudo bem. Mas para sair do sedentarismo, ser ativo, 30 minutinhos todo dia tá Para excelente. competir na Olimpíada dos velhinhos, né, Guilherme, dos centenários, eu falo que é o seguinte, o objetivo é estar na Olimpíada dos centenários, entendeu? Ou pelo menos chegar até onde a gente tem que chegar amarrando o tênis sozinho, agachando para pegar as coisas no chão, é isso É aí. isso aí, isso aí. Eu que só estudo longevidade, é exatamente isso. É conseguir chegar até o meu último dia, se tudo der certo e eu for privilegiado com uma morte dormindo, totalmente independente, né? Útil Exatamente. Útil. socialmente. Muito bem. Então, e as mulheres? Você falou de um modo geral, e as mulheres? O que Pois que as mulheres falei de podem modo fazer a mais? geral. Porque são. Quem ouve cronologicamente é no mês das mulheres. O que as mulheres podem fazer para
serem mais ativas do que os homens? Ou pelo menos igualmente? Igual, né? Eu vou seguir no mesmo caminho que eu estava aqui agora. Sejam gentis, né? Então, nós mulheres também temos uma tendência cultural, tá? Isso é cultural, isso é da nossa cultura, de sermos mais exigentes e, ao mesmo tempo, numa exigência passiva. E a gente também, por incrível que pareça, a gente compete mais do que os homens, umas com as outras. Então, também tem uma certa crueldade, por assim dizer, de ter que ter um determinado corpo, de corresponder a um determinado padrão de beleza, né? E a gente sabe que temos diferentes padrões de beleza, temos diferentes belezas, né? A Sim, gente não sim. precisa competir uma com a outra. Então, como a gente pode se focar na nossa atividade física, entendendo qual é o nosso corpo, entendendo o nosso ciclo, né? Nós mulheres temos aí um ciclo menstrual. Então, assim, não é que, então durante a menstruação eu vou parar de fazer. Não, não precisa parar de fazer atividade física. Agora, existem alguns dias do ciclo que você vai estar menos disposta. Então, como você pode respeitar, né, o seu biorritmo, e quando você estiver menos disposta, fazer algum movimento, fazer uma atividade com uma intensidade menor, né, mas não deixar de fazer, né? Até porque para nós mulheres é extremamente, né, para diminuir a TPM, né, tem uma série de benefícios que a atividade física traz, além de ajudar a regular as nossas emoções, ajuda a regular o nosso ciclo menstrual, ajuda a regular a nossa TPM, né, a diminuir um tanto dos sintomas da TPM. Então, é super importante para a gente fazer atividade física, mas mais importante que isso é a gente poder fazer a paz, né, ter paz com nossos corpos, né, ficar em paz com o tipo de corpo que a gente tem, porque cada uma de nós é diferente da outra, né? E poder pegar mesmo, né? Eu falo que é pegar na mão, né? A nossa própria beleza e a nossa própria disposição mesmo. Uma outra dica é o que eu falei da mediação, né? O que eu falei da negociação. A gente sempre pode negociar com os nossos parceiros, com os nossos amigos, né? Você pode virar e falar, puxa, hoje, será que 2 vezes na semana dá para você cuidar do jantar? Né? Dá para você ficar um pouquinho mais com as crianças e eu vou fazer uma atividade física? Ou você fica, né, no café da manhã e eu vou fazer atividade física de manhã? Então, como que a gente pode negociar as demandas? Porque isso é um grande desafio para nós, porque a gente foi, né, acostumada, eu sou de uma geração antiga, acho que as meninas que estão vindo agora estão sendo educadas de uma outra forma, mas eu fui educada para servir, né, nesse sentido, para realmente cuidar, né? Então, nós temos uma educação para que nós sejamos as cuidadoras, As provedoras de né? cuidado e As não provedoras. necessariamente para si. E que não precisam de cuidado para si, né? Então, para nós é muito difícil dizer para o outro, olha, eu preciso do seu cuidado, eu preciso que você cuide um tanto da casa hoje, cuide metade comigo, né? Divida comigo as tarefas, porque, né, moramos juntos, pagamos as contas muitas vezes juntos, Sim. então como que a gente divide as tarefas juntos, né? Para que eu também possa cuidar de mim. Né? Isso aí. Beleza? Muito legal. Vamos aqui caminhar para o final, então, porque eu acho que está super recheado com um monte de coisa. A gente sempre acaba dizendo o que é que nós fizemos ou faremos para não sermos sedentários. Eu ainda não fiz. Eu vou fazer hoje um treino de perna em casa, só com kettlebell ou um kettlebell, porque é a única coisa que tem aqui, e exercício com peso do corpo. Só membro inferior. E a Olha só. senhora, dona Daniela de Eu Oliveira? já fiz, mas também já marquei de fazer de novo com uma amiga via Zoom, né? Eu fiz uma aula de yoga hoje de manhã mais cedo e vou fazer também agora à tarde
um pouquinho de yoga também. Já fiz 1 hora, vou fazer mais 1 hora. Então, eu já estou fazendo mais do que a cota. As duas aulas por videoconferência? Por vídeo, tudo em casa. Show de Tudo em bola. casa. Ou seja, quem não tudo em quiser casa. sair, consegue fazer por videoconferência. Você já era praticante fisicamente, né? Estando no lugar de yoga lá na academia e tal. Quanto você sente que perdeu de aula? Quanto a aula é Olha, menos legal do que na sua casa? para mim, nada. Vou ser bem sincera. A minha única perda hoje é a piscina, né? Que eu fico aqui sedenta por água, que é algo que eu amo de paixão, e a única coisa que me dá tanta satisfação de fazer quanto a natação é o Tai Chi Chuan que eu faço. Então, coloquei mais uma vez o Tai Chi na semana e tudo mais, mas eu fico sedenta da água. Agora, em termos de atividade física, eu tenho elastiquinho em casa e faço muito exercício com o próprio corpo e elástico, A questão né? do yoga, se eu E comparar a a aula de yoga yoga presencial, ela é nota e 10. online Online, que nota que ela é? continua para mim nota 10. Show de bola. Show de bola. Para mim não perdi muita coisa, não. Eu ainda estou no descanso de casa. Então... Eu brinco que a gente tem a perda um pouco daquela energia do momento ali, mas a gente tem o ganho do tempo de deslocamento, né? Então sobra mais tempo no nosso E eu dia. falo o seguinte, eu acho que o que eu percebo também, Guilherme, é que eu, por exemplo, sou uma pessoa bem ativa fisicamente. Isso é um hábito para mim que vem desde quando eu nasci. Eu vou te contar que eu não me lembro uma época na minha vida, na minha casa era mandatório, assim, né? Eu comecei a competir federada com 8 anos, né? Então eu já treinava todos os dias aos 8 anos. Então, para mim, eu nunca tive um período da minha vida sem atividade física. Eu penso que é um tanto mais eu percebo isso, né? Que quem é ativo há bastante tempo e tem a atividade física como um cerne na vida também, não sente tanto, não sente tanto essa perda. Agora, são de tipos diferentes psicológicos também, né? Tem estudos mostrando isso, sim, de quem fez na infância são os que fazem na idade adulta, mas a questão é que, mesmo que seja menos, faça, porque já é mais do que não fazer nada, né? É sempre Sim, melhor você estar totalmente. ativo, você estar meditando. Ah, mas eu medito muito pouco. É melhor do que meditar nada. Estar ativo pouco é melhor do que estar nada ativo, completamente sedentário. Já tem bastante motivo aí para todo mundo dar um show no sedentarismo. Então, show sedentarismo.